Olá, meu nome é Beth Rodrigues, eu sou trainer em disciplina positiva, sou educadora, atuo na área de educação há mais de 30 anos e hoje também atuo dentro da Escola de Paz XD. Vou fazer agora uma pocket palestra, uma palestra curtinha sobre um assunto que os pais e mães adoram perguntar, sobre os ataques de birra das crianças. Afinal, como lidar com isso? Vamos começar definindo o que é birra. Birra, rapidamente, é uma explosão emocional, é um descontrole emocional. Pode ser, no caso das crianças pequenas também, uma forma de comunicação. São aquelas crianças que ainda não sabem se comunicar verbalmente, né, falando o que estão sentindo, o que estão pensando, o que estão querendo, e elas manifestam essas emoções, esse descontrole emocional, através de uma birra. Tem gente que chama birra também, ou as crianças de birrentas, de manhosas, de teimosas, irritantes. Bom, vocês sabem. Como se manifestam? Tem criança que grita, chora muito alto. Tem criança que se atira no chão. Tem criança que se agarra nos pais. Fazem algo. Então, eles usam os recursos que eles têm. A voz, o próprio corpo, para se atirar, para bater até às vezes a cabeça. São formas de demonstrar com o corpo toda aquela emoção, que muitas vezes é uma raiva, né? Ou uma frustração muito grande. Mas pode ser também, gente, medo, tristeza, alguma necessidade não atendida. Por isso que a gente sempre precisa refletir. Afinal, por que será que essa criança está tendo esse ataque de birra, está se comportando dessa maneira? Sempre tem um motivo por trás. Eles sempre fazem, né, porque tem alguma necessidade que não foi atendida, pode ser alguma coisa básica, sono, fome, dor, frio, calor, medo, saudade, tristeza, raiva. São muitos os motivos que levam uma criança a ter um ataque de birra. É importante que nós pais, mães, prestemos atenção quando que elas acontecem, porque isso pode nos dar algum sinal. É sempre na hora de dormir? Será que não está eles não estão indo dormir muito tarde? É sempre na hora de, por exemplo, tomar banho? Será que tem alguma questão aí relacionada ao banho, à higiene, à água, o horário? Então, a gente observa quando que elas acontecem, com quem, onde, que aí isso a gente já tem algumas dicas do porquê elas estão acontecendo. Agora, os adultos, tem adultos de todos os tipos, né? E cada adulto reage de um jeito diferente. Tem gente que tem vontade, quando é lugar público, de abrir um buraco no chão e se enfiar para se esconder, para que ninguém veja os filhos fazendo aquilo. Aliás, não sei vocês, mas antes de eu ser mãe, eu jurava que filho meu, filha minha, não ia fazer um escândalo em público, né? Até que um dia isso acontece. Bom, tem adultos que reagem dando bronca, com o dedo em riste, gritando, dando bronca mesmo. Alguns até chacoalham as crianças, pegam, batem, castigam, punem. É aquele estilo mais autoritário, né, de ser. Olha, ali está até puxando a orelha da criança. Tem adultos que surtam junto e aí não percebem, mas é a birra do adulto. Quando bate na mesa, bate a porta, bate na criança, ou enfim, joga coisas, coloca de castigo, humilha em público. Então, essa atitude, ela não costuma funcionar. Talvez na hora a criança leva um susto, fica com medo, ela até pare. Mas em longo prazo, o efeito não é bom. Tem pais e mães que deixa aquela birra acontecer, nem ligam, sabe? Porque sabem que pode ser que sem palco, sem plateia, a coisa não cresça. Eles já testaram esse formato. Às vezes funciona, sabia? Então eu trouxe aqui algumas dicas de como lidar com a birra. São só algumas, porque como eu disse, esse é uma pocket palestra. Então vamos lá. Uma dica importante
é garantir a segurança de todos os envolvidos, da criança também. E talvez ela esteja ali num ataque de raiva, por exemplo, jogando objetos, quebrando coisas, machucando um coleguinha, um irmão, uma irmã. Então a gente tem que ficar muito atento com a segurança em primeiro lugar de todos ali perto. Ser um exemplo de autocontrole. As crianças aprendem com as nossas atitudes, com as nossas ações e não com as nossas palavras. Por isso não adianta muito sermão de que aquilo é feio, se comportar assim não parece um mocinho, uma mocinha. Isso só entra por um ouvido e sai pelo outro. Então o que a gente faz? A gente demonstra a nossa capacidade de autorregulação, de autocontrole, mantendo a calma. Conseguindo conversar com essa criança, pouco, viu? Porque ela não está em condições, na hora do ataque de birra, de conversar nada e de ouvir nada. Vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. Mas a gente, com pouquíssimas palavras, ou nenhuma, mas com gestos definidos, claros, firmes, ao mesmo tempo que você é gentil e que você acolhe, você dá limites para aquilo lá, para não machucar ninguém, nem se machucar. Né? Então é assim que você é um exemplo de autocontrole. Não surtando como aquelas imagens anteriores. Você demonstra a empatia, a compreensão e expressa a sua empatia. Filho, eu estou vendo que você ficou frustrado porque você queria tanto aquele brinquedo e eu falei que eu não ia comprar. Por isso que você se jogou no chão, né? Porque você queria muito mesmo. Então, quando você demonstra essa compreensão, quando você demonstra essa empatia, você está estabelecendo uma conexão com essa criança. Já é o primeiro passo para a birra ir diminuindo e eles irem se acalmando, que é o próximo passo. Ajudar essa criança a se acalmar. Existem várias formas. Você pode, de antemão, não na hora da birra, antes já ensinar ao seu filho, a sua filha, como respirar profundamente. Você pode também ensinar essa criança a fechar os olhos e a ficar imóvel, só tentando se acalmar, talvez combinando isso com a respiração profunda. Você pode dar opções dessa criança, por exemplo, colocar, se for no caso da raiva, né? Colocar toda aquela energia, toda aquela raiva para fora, pulando, né? Correndo, fazendo assim, se movimentando, mas de uma forma que não seja agressivo nem para a própria criança, nem para ninguém por perto. Então, ensinar formas da criança se acalmar é nosso papel de pai e mãe. Então, a gente precisa aprender isso também, hein? Outra opção é simplesmente esperar que a birra passe. É olhar para essa criança não com um olhar de bronca ou de chatice, de tédio, não. É um olhar empático, um olhar compreensivo, um olhar de que você está conseguindo se colocar no lugar daquela criança e sentir o que ela está sentindo. Essa frustração, essa tristeza, esse medo, essa raiva. E aí você demonstra isso e espera simplesmente essa criança se acalmar. Você pode, antes ou depois, usar um abraço. O abraço é um jeito ótimo de ajudar as crianças a se acalmarem. Tem gente que pensa, mas eu vou abraçar uma criança que está tendo um piti? Por que não? O abraço vai ajudar essa criança a se acalmar, vai te ajudar também a manter o controle da situação, porque aí é uma forma também de conter a criança. Então, considere o abraço, vai ser útil. Se forem crianças muito pequenas, uma fórmula, sabe, uma ferramenta que funciona demais com as crianças pequenas, é distraí-las. Sabe aquela criança que se jogou no chão porque não ganhou o presente que queria, por exemplo, aquele objeto que ela queria? Você fala de uma outra coisa, você aposta uma corrida, você vai fingindo que você é um monstro das cócegas, ou sei lá, usa a sua criatividade, o bom humor, e aí essa criança provavelmente vai se distrair e vai até esquecer. No caso do esperar calmamente, você está ali presente. No caso de distrair, você pode até, sair de cena. Aí a criança não tem plateia, né? Pode ser que funcione. Agora, gente, importantíssimo. Se você falou não, cumpra o seu não. Não ceda porque a criança começou a ter um ataque de birra. Senão vocês sabem o que eles vão aprender.
porque é assim que funciona aqui em casa. É só eu gritar mais forte, chorar bem forte, ou me debater, ou ameaçar quebrar alguma coisa, pronto, eu consigo o que eu quero. Opa, é isso mesmo que você quer que eles aprendam? Depois que eles se acalmaram, que essa criança que teve aquele ataque de birra se acalmou, que você também conseguiu manter o seu autocontrole, a sua autorregulação, é importantíssimo ensinar as crianças a expressarem os sentimentos de outras formas mais respeitosas, socialmente mesmo. Então, a gente ensina as crianças, por exemplo, a falar em palavras o que elas estão sentindo, a demonstrar. É tristeza? Pode chorar, não tem problema em chorar. O que não pode é bater, machucar os outros, né? Aprender a se acalmarem, fazer perguntas para saber como, né? O que aconteceu? Você está verdadeiramente interessado em saber por que aquele ataque de birras. Então, boas perguntas. Mas, ó, atenção, quando a gente faz perguntas, a gente não dá as respostas, a gente se cala para ouvir o que eles têm a dizer. Fazer acordos. Olha, filho, a próxima vez que isso acontecer, eu não vou falar nada. Eu vou te pegar no colo e vou te levar para um lugar onde fiquemos só nós dois, por exemplo. Então, já antecipa. Ou você pode dar escolhas. Filho, se isso acontecer de novo, você prefere que eu te dê um abraço ou que eu te pegue no colo e te leve para um lugar, por exemplo, um banheiro, se a gente estiver num shopping? Já combina antes, sabe? Por fim, para evitar que as birras aconteçam, garanta um tempo especial, um momento especial com cada filho, porque dessa forma eles vão se sentir especiais também e não vão ter necessidade de fazer birra para chamar a atenção dos pais, né? Para comunicar uma decepção, uma frustração, uma dificuldade, uma necessidade não atendida. Eles vão poder dialogar, conversar com os pais ou pelo menos se conectar com esse pai e mãe que vai estar ali bem próximo, dando essa atenção. Bom, esse foi um dos temas que eu sei que pais e mães gostam de saber a respeito, mas existem muitos outros. Então, se vocês quiserem saber mais, ali ó, tem o meu site, Beth P. Rodrigues, o meu Instagram, Disciplina Positiva, e não deixe de conhecer os cursos da Escola de Pais XD. Até!